Uma atmosfera emocionante, vibração popular, gritos, torcida, uma dose de rivalidade entre cidades e sociedades distintas. Sol dourado, calor, uma bancada para os Césares, o povo sedento por emoção e, é claro, muito vinho. Segundo arqueólogos, essa era a atmosfera dos antigos jogos gregos, o que não seria tão diferente assim dos nossos jogos atuais, que conhecemos como Olimpíadas modernas. Agora, quais outras semelhanças e quais as diferenças dessa Olimpíada atual para a primeira Olimpíada da história? As Olimpíadas mudaram muito ao longo dos séculos, mas a tecnologia vem mudando bastante em apenas poucos anos. A tecnologia muda muito mais rápido. E por isso que, para se manter sempre atualizado, nada melhor do que a Alura, que está patrocinando esse vídeo. Muito obrigado, Alura. A Alura é a maior escola de tecnologia do país e ela hoje usa sua própria tecnologia para te ensinar. A Alura hoje conta com sua própria inteligência artificial. Alure. Alure nada mais é do que uma espécie de professora que te acompanha em cada aula, em cada passo da sua jornada de aprendizado. Você sempre pode pedir ajuda para a Alure. Por exemplo, você pode pedir para a Alure fazer um resumo da aula inteira que você acabou de ver. Dá para pedir para explicar uma linha específica de um código, pedir mais exemplos, testar seus conhecimentos, dar um feedback e muito mais. A Alure é baseada nos modelos de inteligência artificial mais avançados, mas com o diferencial de ter sido treinada com todo o conteúdo da Alura. São simplesmente mais de 1.400 cursos em diversas áreas da tecnologia. E os cursos da Alura são organizados em formações, em que cada formação você encontra diversos cursos diferentes para desenvolver habilidades específicas, como aprender a programar do zero, numa linguagem específica que você quer, aprender a criar jogos ou aprender a ser um melhor líder. A Alura te ajuda a aprender tudo isso e muito mais, te mostrando o caminho certo que você deve trilhar. Ela pega na sua mãozinha e te leva para onde você quer chegar. E com a Alura, seu aprendizado fica muito mais personalizado e melhor guiado. E além disso, a Alura também te oferece o suporte de uma comunidade de alunos humanos que te ajudam durante essa bela jornada de conhecimento. E para te ajudar ainda mais nessa jornada, a Alura tá te dando 15% de desconto para quem se matricular usando o meu primeiro link aqui na descrição. Então, não perca essa chance de mudar de vida com a Alura. Agora, qual foi o lugar onde os primeiros Jogos Olímpicos foram realizados e o que isso implica? Bom, tudo começou numa cidade grega, obviamente, e essa cidade é a antiga Olímpia. É um nome bem conveniente. Foi na antiga Olímpia que a mais colossal de todas as estátuas gregas apareceu. Feita em marfim e ouro, esse colosso representava o todo-poderoso deus do Olimpo, o grande Zeus. Ele ficava no santuário de Zeus, que naquele tempo era o maior de toda a Grécia, com colunas que chegavam a mais de 10 metros de altura. Bom, mas essa estátua gigante do rei dos deuses sentado no seu majestoso trono é considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E só para matar sua curiosidade, as outras 6 maravilhas são a grande pirâmide de Gizé, o mausoléu de Halicarnasso, o templo de Ártemis, o colosso de Rhodes, o farol de Alexandria e os famosos jardins suspensos da Babilônia. Certo, então Olímpia era esse lugar tão especial, dedicado a Zeus, localizada no Peloponeso Ocidental, numa região montanhosa que hoje fica na parte sul da Grécia. E foi nesse lugar especial que, pela primeira vez, os eventos esportivos que ficaram conhecidos como Jogos Olímpicos aconteceram. Mas avançando um pouco aí na história, estamos no ano de 2024, estamos na 33ª edição dos Jogos Olímpicos modernos em Paris, na França. Mais de 10 mil atletas competirão em várias modalidades esportivas. E perceba que essa edição vai começar um dia antes da lua minguante. Então, existe uma pequena divergência aí para os Jogos originais, né? Alguém precisa alertar o Comitê Olímpico. Pois é, os Jogos Olímpicos são uma verdadeira celebração ao corpo, à fraternidade entre as nações e a vida humana. O que é um pouco diferente de como tudo começou, quando os jogos eram associados a rituais fúnebres, promovidos por Aquiles, o herói da guerra de Troia, para homenagear o seu amigo, possível amante, Patroclo. Ou pelo menos essa é uma das versões da origem dos Jogos Olímpicos, que durou por muito tempo durante a Grécia Antiga. Os jogos sempre honraram corpos saudáveis, o espírito de competição e o público. E esse público vinha de todas as partes da Grécia e também
do Mediterrâneo. Era um público diverso, nobres e plebeus que iam até a antiga Olímpia levando não apenas o entusiasmo pela competição, mas também muitas oferendas para os deuses. Moedas, estátuas, armas, escudos, elmos e outras relíquias da época eram depositadas nos santuários de Olímpia. E isso transformou a cidade não apenas no berço das Olimpíadas, mas também no maior museu de arte grega do mundo. O sítio arqueológico de Olímpia é hoje um patrimônio mundial da humanidade, tombado pela Unesco. E olha que legal, esse lugar incrível pode ser visitado nos dias de hoje, então não deixe de passar por lá caso você estiver dando um pulinho pela Grécia, né? Fica a dica. E segundo a professora universitária Edith Hall, atletismo, democracia e drama são os maiores legados deixados pela nação grega para a sociedade moderna. E quando nós juntamos tudo isso, esses legados criam uma atmosfera de competição ideal para a massa de espectadores, que enlouquecem com o sucesso e vaiam o fracasso dos adversários. E segundo alguns pesquisadores, o motivo do atletismo ter se conectado à humanidade através dos tempos pode ser porque os gregos vincularam os jogos às festividades religiosas. Uma coisa não existia sem a outra. E assim, todos os fiéis aos antigos deuses honravam os seres humanos que praticavam alguma modalidade esportiva aqui na Terra. E Olímpia era, como já disse, a morada da maior estátua de Zeus conhecida na antiguidade. Zeus era o maior dos deuses da Grécia Antiga. Daí você tira de que não é tão difícil deduzir que Olímpia era, então, também um grande centro religioso importante. E essa importância não se perdeu com o passar do tempo. Ainda hoje, é em Olímpia que se acende a tocha olímpica, o símbolo do início dos Jogos Modernos, nas ruínas do antigo altar de Hera, a esposa titular de Zeus, digamos assim. E é interessante que esse fogo da tocha olímpica viaja da Grécia até a sede das Olimpíadas de cada edição, então essa tocha já deve ter viajado mais do que muita gente. E apesar dos jogos terem começado no século 8 a.C., as origens dessa competição, segundo a arqueologia, estão entrelaçadas com a Idade do Bronze, mais de 1000 anos antes do século 8, no chamado período minoico. O período minoico nada mais é do que a época do desenvolvimento de uma certa civilização na ilha de Creta e também na Grécia, é claro. Pois é, então, em 1800 a.C., na ilha de Creta, as disputas entre guerreiros faziam parte dos rituais religiosos. E essas disputas eram, por exemplo, saltar sobre um touro, lutar e entre outras coisas. Agora, será que eles trocavam socos para ver qual deus era mais poderoso? Fica aí a questão. As hipóteses para essas disputas se apoiam na ideia de que os gregos antigos estariam praticando ritos agrários para a fertilidade da terra, o que nos mostra uma relação entre jogos e a religiosidade. Mas enfim, sejam ligados a rituais de fertilidades ou ritos fúnebres, os historiadores acreditam fortemente nessa ligação entre esporte e religião, principalmente por um decreto que mudou tudo. O decreto do imperador Teodósio do século IV d.C. simplesmente resolveu, de repente, banir todas as práticas de culto e festivais pagãos. Ou seja, Teodósio cortou o barato de todo mundo. Pois é, como você imagina, essa proibição também se estendeu aos Jogos Olímpicos, que chegaram ao seu fim no ano 393 da nossa era. Pô, Teodósio. Então, veja bem, aconteceram 293 Olimpíadas, mais de 1000 anos de tradição em práticas religiosas e esportivas que chegaram ao fim por causa do Teodósio. Esse era o fim dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Mas depois eles voltaram. Como nós sabemos, tempos depois, já na Era Moderna, os jogos foram retomados. Tinham um novo formato, talvez com novos fins, mas ainda assim era um rito. E podemos dizer que houve um elemento central que se manteve. Eu estou falando de um elemento central na vida dos atletas e das pessoas comuns. Eu estou falando do fogo, ou melhor, do fogo olímpico. A primeira versão moderna da pira olímpica foi vista na cidade de Amsterdã, na Holanda, em 1928. E desde então esse foi um momento sempre muito aguardado pelo público entusiasta dos Jogos Olímpicos, o acendimento do fogo que dá início aos jogos. Seja através de uma flecha em chamas, de um homem que voa, como nos Jogos Olímpicos de Beijing de 2008, ou talvez de formas mais simples, o fogo sempre esteve lá. O fogo sempre teve uma posição de destaque na abertura dos Jogos Modernos, e esse é um ritual que se originou no passado. Disso você já sabe, mas uma coisa que você talvez não saiba é que esse evento é uma referência ao mito de Prometeu,
um dos grandes titãs. Os titãs eram uma raça de seres que surgiu antes ainda do maior dos deuses. Mas eu vou ficar devendo para vocês uma explicação mais complexa disso, talvez em outro vídeo. Porém, o que importa saber aqui nessa história é que o ser humano recebeu esse fogo graças a Prometeu, que traiu Zeus em favor dos humanos e padeceu eternamente no sofrimento de ter o seu fígado comido por corvos. A galera era bem emocionada contando essas histórias. Mas, segundo outro mito, os raios solares acenderam um fogo nos primeiros jogos que aconteceram na antiga Olímpia. E aí, séculos depois, esse acontecimento foi resgatado por Carl Diem, que não deve ser confundido com Carpe Diem. Eles não são primos, eu pesquisei isso. Mas então, Carl Diem foi membro do Comitê Olímpico da 11ª Olimpíada Moderna, que aconteceu em Berlim, na Alemanha, no ano de 1936. Carl resgatou a ideia do fogo mítico dos jogos, e desde então a tocha é acesa em Olímpia, na Grécia. E aí percorre o mundo até chegar na sede onde começa as festividades esportivas. Mas é importante dizer que antes mesmo de Carl, nas Olimpíadas de Amsterdã, o fogo já havia sido retomado, mas apenas como uma simples pira olímpica, sem a graça e a pompa ritualística de trazer o fogo original, lá da Grécia, dos deuses. E essa Olimpíada de Amsterdã foi interessante porque foi a maior participação feminina dos Jogos Olímpicos até então, com quase 10% dos atletas sendo mulheres. Amsterdã nesse sentido foi bem inovadora. Tá, muito bom saber de tudo isso, mas e as modalidades esportivas? O que mudou de lá pra cá? Dentre os esportes praticados nas Olimpíadas da Antiguidade, tinha o pugilato, uma espécie de avô do boxe moderno, que tinham regras bem diferentes e eram, digamos, bem sangrentas. E havia também o pentatlo, que incluía corrida, luta, arremesso de disco, salto e arremesso de dardo. Ou seja, é um pouco mais do que o triatlo, né? E a galera do triatlo achando que fazia muitas modalidades, né? Brincadeira, vocês são demais, galera. Havia também as corridas de bigas, que era a única modalidade disputada fora do estádio olímpico. Lá, os competidores davam 12 voltas no hipódromo, como era conhecida a estrutura que hoje nós chamamos de estádio. O cavalo que conseguisse completar a volta mais rápido ou mais inteiro fazia o seu cavaleiro vencedor. O que não parece muito justo com o cavalo. Será que eles ganhavam medalhas também? Ok, mas além disso, finalmente havia também o pancrácio, que era uma espécie de MMA daquela época. Uma mistura sangrenta do pugilato com a luta livre. As lutas do pancrácio, em geral, terminavam com a morte de um dos competidores. E segundo algumas narrativas antigas, a violência era bem chocante. Ainda bem que algumas coisas mudaram de lá pra cá, né? As modalidades praticadas na era moderna mudaram bastante desde então. Porque assim, primeiro de tudo, é importante dizer que as Olimpíadas demoraram muito pra acontecer de novo, após aquela proibição do Teodósio, né? O Teodósio é complicado, cara. Entre a era antiga e a moderna dos jogos, mais de 1000 anos se passaram. 1000 anos. E quando finalmente decidiram resgatar essa herança humana, em 1896 em Atenas, as Olimpíadas foram, digamos, repaginadas. Agora não havia um elemento religioso, ritos fúnebres, rituais de prosperidades envolvidos. As Olimpíadas modernas traziam um ideal pacifista, a busca pela paz entre as nações, a união dos povos através de uma grande celebração esportiva. E essa ideia de paz entre todas as nações resultou no ano de 1913 nos símbolos olímpicos que conhecemos hoje. Os 5 anéis coloridos entrelaçados são um exemplo disso. Eles simbolizam a união das partes, ou dos 5 continentes do mundo. E se no mundo antigo nem as guerras paravam as Olimpíadas, porque existem até relatos históricos que dizem que toda guerra era suspensa durante o período dos jogos, bom, no mundo moderno, as 2 grandes guerras interromperam a competição no século XX. Tem essa diferença aí. Pois é, né? Talvez o pacifismo dos esportes não seja grande o suficiente para envolver os líderes modernos também, né? Aparentemente a gente não aprendeu tanto assim com o passado. Agora, sobre a Olimpíada em Paris, bom, saiba que ela terá 48 modalidades de disputa para 32 esportes. E desses, existem esportes novatos em relação a Tóquio, a última sede olímpica de 2020. Agora também temos o breakdance, um estilo de dança originário de comunidades afro-americanas. E também temos a canoagem slalom, um esporte criado na Suíça que deriva do esqui. Agora imagine inventarem um esporte de dança na canoa, aí eu quero ver. Ou seja, na era moderna as modalidades são muito mais variadas. Pois é, eu só fico pensando a cara dos gregos antigos observando os jogos de hoje. O que será que eles iam pensar? Pois é diferente, mas saiba que uma das maiores diferenças talvez esteja nos atletas.
A palavra atleta vem, obviamente, do grego e quer dizer algo como aquele que compete por um prêmio. E se hoje pensamos em corpos perfeitos, unidos com um objetivo maior para ganhar uma belíssima medalha de ouro, é porque nós não sabemos que, na realidade, nos jogos antigos, os competidores gregos eram bem diferentes. Era uma competição menos rentável, mas muito mais vaidosa. Sabe qual que era o prêmio na antiga Olímpia? Uma guirlanda de louros e muitas pompas e homenagens em honra ao vencedor. Haviam desfiles, estátuas e até poemas para aquele que fosse o melhor competidor. Agora, será que essa premiação seria suficiente hoje em dia para atrair 10 mil participantes? Talvez não. E naquela época, imagina, tirar segundo lugar? Esquece. No passado, ou você ganhava ou ninguém vai prestar atenção em você. O que talvez não tenha mudado tanto nessa parte, né? E detalhe, note aqui que nós estamos falando dos atletas, os atletas, porque as mulheres não competiam nos Jogos Olímpicos originais. Porém, concursos eram realizados em homenagem à Hera, depois dos Jogos Olímpicos. Nesses concursos, mulheres solteiras participavam de uma corrida, vestindo algo que poderia ser o equivalente grego de uma roupa de ginástica, uma túnica solta que deixava o seio direito nu. E por falar em peladão, os homens competiam todos nus. Pois é isso que diz a história, mas a razão dessa falta de pudor ainda é um tanto quanto obscura. Alguns especialistas dizem que esse hábito começou depois de uma competição olímpica. Um dos corredores acabou perdendo a tanga, mesmo assim prosseguiu e venceu. Aí a galera pensou, então vamos ficar pelado, né? Pois é, as coisas eram simplesmente assim, era nu com a mão no bolso e uma guirlanda de louros. Em resumo. Mas para um estudioso dos Jogos Olímpicos, na sociedade grega, onde o corpo masculino vigoroso era uma forma humana ideal, a nudez também poderia ser uma forma de competição. O que, pensando por esse lado, até que faz sentido. E agora vamos da maneira como nós vemos ao mundo para a moda de hoje, enquanto tema central das Olimpíadas de 2024. Esse ano, a França terá atletas vestidos com uniformes que foram desenhados por grifes de luxo, como trajes cerimoniais, um kit de pódio e outras coisas. Pode faltar tudo, menos glamour instagramável para as Olimpíadas da capital da moda mundial, né? Paris. Mas além de pompa, há também muita tecnologia. Um polímero da NASA foi utilizado em roupas esportivas de marca, que, segundo atletas e desenvolvedores, vai ajudar a quebrar recordes. E de novo, eu queria muito ver a cara dos gregos antigos nas Olimpíadas desse ano. Eles iam ficar bem chocados com as Olimpíadas, apesar de que, tudo bem, tem inúmeras coisas que também poderiam chocar ainda mais eles, como internet e airfryers. Mas vocês entenderam o meu ponto. Tá, muita coisa diferente, mas o que será que as Olimpíadas da Antiguidade têm de parecido com as da modernidade? No que a primeira Olimpíada tem a ver com a desse ano? As Olimpíadas percorreram toda essa história no tempo com um objetivo: unir pessoas, seja público, atletas, patrocinadores ou mecenas, religiosos ou ateus. O maior evento esportivo do planeta Terra continua a acontecer, tentando, edição após edição, nos unir em um espírito de fraternidade. E é claro que existe uma certa exclusão em alguns casos específicos, como atletas da Rússia e Belarus na cerimônia de abertura, que ainda que tenham sido autorizados a participar dos jogos, eles não vão poder ver a abertura. E ainda ficou um climão porque a prefeita de Paris queria veto total a essas nações. Então, eles já vão poder competir, já é bastante coisa. Pois é, e os atletas israelenses? Como lidar com a inclusão desses atletas diante do que está acontecendo na Palestina? Ainda mais nesse contexto histórico e geopolítico tão delicado. E aí vale também lembrar do terrível atentado em Munique, ocorrido nos Jogos Olímpicos de 1972, quando atletas judeus foram mortos por um grupo terrorista palestino chamado Setembro Negro. Pois é, então fica aquela reflexão: os esportistas realmente devem pagar pelos erros das suas nações? Como que esse evento deve proceder diante de fatos externos ao esporte que acabam por adentrar os jogos? E sinceramente, acho que vão tentar mexer o mínimo possível nesse vespeiro. Mas o fato é que mais de 2000 anos antes do hoje, antes do presente, as guerras eram suspensas para que o esporte, a honra dos deuses, a fertilidade da vida, a homenagem aos entes queridos dos mortos pudesse ser celebrada pelo povo. Mais de 2000 anos se passaram e o mundo vive um caos climático, segue
tateando a vida após a pandemia e assiste aterrorizado às guerras que massacram civis diariamente. Será que esses Jogos Olímpicos de Paris hoje serão uma brisa do passado em todo esse presente tumultuado? Será que nós podemos pedir a Zeus, Hera e aos titãs para que possa acender no coração a chama da esperança de dias melhores? Bom, é o que a gente espera e acho que é por isso que seguimos competindo de forma amigável. No final das contas, a maioria de nós quer ver mesmo a humanidade inteira ganhando medalha de ouro.